Graça e paz, queridos, bem-vindo a mais um Evoluindo com Paz, um programa que sempre traz para você o melhor dessa terra, e o melhor dessa terra são os filhos dele. E é tão gostoso quando a gente pode colocar pessoas que têm essa capacidade de fazer o download direto do céu e trazer aqui pra gente. Então, a Rosana, ela tem várias chaves que a gente vai estar abrindo aqui. É um prazer ter ela aqui conosco e ela sempre teve desde a primeira vez que a gente viu, já teve essa química aí, porque Deus nos apresenta no céu antes de apresentar aqui na terra, né? O mesmo Espírito que está nela, o mesmo Espírito que está em nós. Então nós trabalhamos com essa conexão divina, né? Dani, eu queria passar para você primeiro, para você se apresentar, porque a gente esteve conversando, são tantas coisas, e eu creio que você é a melhor pessoa para poder fazer isso. Sim. Olá, primeiramente eu agradeço a oportunidade. E como eu já te disse, eu oro demais para Deus me apresentar aos amigos dele. E quando isso acontece é algo tremendo, né? A gente se reconhece na hora. Então sou muito grata pela oportunidade, por estar aqui, por de alguma forma trazer uma palavra, algo do céu, para que eu tenho certeza que quem vai estar assistindo isso aqui depois possa ser tocado. Então, nós oramos e eu oro para que nós sejamos resposta para essa geração, né? Para as pessoas que estão sedentas pelo amor de Cristo. Então, é uma oportunidade tremenda que nós estamos tendo de poder falar sobre Ele, né? Sobre a graça, a misericórdia e o amor dele. Então, estar em mesas onde que o nome dele é exaltado, assim, é um prazer imenso, e são mesas que eu sempre farei parte. Então, muito obrigada pelo convite. Você perguntou, né, sobre mim. Sou filha amada, tenho uma trajetória aí, vou tentar resumir, né, no interior de São Paulo, depois fui Mato Grosso e agora aqui no Canadá. Mas glória a Deus, quando Deus, não tem como se emocionar de lembrar quando Deus me encontrou, porque eu vivi em vários lugares onde ele não estava. Mas naquela busca desenfreada que eu não sabia o que era até encontrá-lo. Então aí foi que houve a transformação. Então muitas pessoas que me veem hoje não entendem nada, e não é para entender mesmo, porque o que Deus faz, você tem que passar, você tem que sentir, você tem que vivenciar. Então, assim, 20 anos como advogada, corretora de imóveis, empreendedora em várias áreas, muitos sucessos, muitos fracassos. E eu falo que eu sou mais grata aos fracassos, porque o que o vale te ensina, o topo da montanha jamais vai te ensinar. Então é uma caminhada meio inconstante, mas de muito aprendizado, e eu sou muito grata por cada momento, por tudo que eu vivi. Então, assim, se fosse para passar tudo de novo, para viver o que eu vivo com ele, o que eu tenho com ele hoje, meu Deus, sem sombra de dúvida, passaria tudo de novo. Vocês estão vendo aí, né? Já começou um monte de chave aí, não sei se vocês pegaram aí. A primeira que eu vi, que eu gostei demais, que é se a resposta e não a pergunta, né? Sim. Você falou aí de resposta, né? E você é a resposta. E eu vejo hoje em dia todo mundo questionando muitas coisas. Mas as pessoas não querem ser a resposta na vida de alguém, né? Então eu gostei muito quando você falou de ser a resposta, né? Então a gente tem que fazer isso. Sim, porque eu creio fielmente que Deus colocou dentro do nosso coração é uma semente única. O que ele plantou em mim é completamente diferente de você. Então, a mensagem que eu tenho que passar, ela é única, né? Então, e muitas pessoas falam, eu tenho timidez, eu não gosto de falar em público, eu não quero me expor. Mas quando você entende que não se trata de você e se trata das vidas que serão transformadas através da sua mensagem, sua cabeça ela expande de um tanto que não tem como voltar. Não tem como você segurar a mensagem só para você. Então hoje a gente vive num mundo que tem críticos demais.
Então, tem aquele jargão, né? Para cada problema, as pessoas têm uma solução, né? Então, assim, que nós possamos ser essa solução, então. É. Que a gente possa ser alívio e resposta. Eu tenho falado demais ultimamente que as pessoas, nós não fazemos ideia do que as pessoas ao nosso lado estão vivendo, as lutas que estão enfrentando. Então, talvez um abraço, um acolhimento, um direcionamento que você pode, e aquilo ali vai mudar, vai transformar a vida daquela pessoa. Mas as pessoas falam assim, quem sou eu, né? Quem sou eu para falar algo, ou eu não consigo, eu não tenho capacidade? Meu querido, minha querida, não se trata de você. Então, nós que vivemos pelo Espírito, nós temos que, é Ele que nos envia o comando, nós somos instrumento para a edificação do reino. Amém. Então, nós temos que entender que não é, se você pensa muito, se você acha que você tem que ter uma palavra elaborada, bonita, Jesus é simples, o evangelho é simples. Então, assim, que na verdade, o que eu vejo, falta intimidade, falta relacionamento com o Pai, para você, para ter filiação. Então, falta filiação hoje, falta identidade nas pessoas. Por isso que o medo vem dominando, e aí é onde o Satanás deita e rola e faz o trabalho dele com maestria, porque você aprisionando a pessoa, ele vai o quê? Ele vai matar a semente que está dentro de você. Então, se a sua mensagem não for entregue, isso só vai favorecer o reino oposto, o concorrente. É verdade. Então, assim, as pessoas têm que entender primeiro, buscar o amor do Pai, essa filiação, esse entendimento, esse discernimento, essa profundidade para ir entender que eu que venho do direito, né? O direito, a herança, ela é passada por legalidade. Então, nós somos filhos do Pai Celestial. Então, nós somos herdeiros legais. Amém. Então, quando você entende isso, você se posiciona e toma posse daquilo que Ele já deixou disponível para nós. Né? Porque o reino é abundante, tudo é abundante. E por que nós vivemos muito na escassez, no medo, na ansiedade, na angústia? É porque nos falta esse discernimento e falta nós acessarmos aquilo que está disponível. Porque a partir do momento que você acessa, você se torna imparável. Acessou, meu irmão? Não tem como voltar mais o status quo de antes de... Herdeiro é legal. Se você se acha indigno, se você se acha que você não tem, você não pode, quer dizer que você está se pondo numa condição de não herdeiro. De servo, né? Então, que essa mensagem para você que está ouvindo, que está com medo, que está inseguro, falo ou não falo? Primeiro vai orar. Senhor, me dê estratégias. Gente, é poderoso demais quando você ora para Deus por estratégia. Verdade. Senhor, me dá estratégias. E já vou deixar uma dica, um livro poderosíssimo é Neemias. Eu aprendi demais. Pensa num cara poderoso, porque ele teve que falar com o faraó, ele teve que conseguir a carta, ele teve que conseguir materiais, ele teve que... E quando eles estavam reconstruindo o muro, os três abençoados, né, que apareceram ali para... Como que é? Gessé, Tobias e... Eu lembrei de Tobias. Sabalac. Sabalac, Tobias... E Gesem. E Gesem. As três bênçãos que queria a todo momento atrapalhar a construção desse muro. E a frase mais poderosa de Neemias para mim é que, tipo... Queridos, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer, eu não posso parar isso aqui que o Senhor mandou, eu não posso me distrair, perder o foco daquilo que eu estou fazendo porque é grande demais. Então, é sobre isso. É que muitas vezes a gente quer vencer na força do braço e esquece de consultar primeiro aquele que já nos viu no futuro, né? Então... E é uma coisa bem legal que você falou, que é a questão que volta tudo em cima da identidade, né? E nós vivemos num tempo que eu acho que nunca foi tão necessário saber quem somos. Sim.
E você vai ver que o mundo hoje está sendo bombardeado sobre a questão da identidade. Inclusive, a gente está escrevendo um livro agora, eu e minha esposa, sobre identidade. Eu vou escrever 5 capítulos sobre quem você é em Deus e quem Deus é em você. E ela está escrevendo 5 capítulos no Psique, que é a Olha, área dela, que bacana. sobre identidade. Mas uma das coisas que você vai ver a diferença sobre identidade, igual você falou de tomar posse, né? É a diferença entre a lei e a graça. Na lei você era servo, na graça você é filho. Sim, E muitas vezes tem muita gente voltando para a lei, querendo ser servo. Mas deixa eu te falar, foi dado ao filho sentar na mesa com quem? com o pai. E saber coisas que o servo não sabe. Sim, Então, queridos, como ela falou muito bem, acesso você tem. Agora você tem acessado? Você sim. tem ido buscar? Entendeu? E Deus está sempre pronto para te ajudar, para te ensinar, para te levar. Mas o que você está fazendo com esse acesso? E aquela questão da porta estreita e a porta larga, né? A porta estreita dá trabalho, requer uma dedicação, requer empenho, requer estudo, requer tempo de oração, de intercessão. Então, assim, e o ser humano no imediatismo quer atropelar tudo isso, né? Já quer ir direto para a unção. Não quer passar a escada, a gente sobe um degrau de cada vez, tenta pular. A queda é maior, né? O tombo é maior. Então, o que eu vejo é que a ansiedade do nosso coração tem atrapalhado, porque o mundo requer de você imediatismo. Então, é tudo para ontem. Somente na área empresarial, eu que vim do direito, é prazo. Então, é uma loucura, uma pressão gigantesca. Então, você tem que estar à frente do seu concorrente, você tem que estar à frente nas suas ideias, você tem que lançar primeiro, você tem que fazer primeiro, você tem que dar conta primeiro. E aí, como ajustar tudo isso? Eu falo como mulher, né? Com casa, família, esposo. No Brasil, cachorrada, tartaruga e uma bicharada que a gente tinha que tomar conta. Então, como é que fazer isso e não surtar? Então, a gente vê mesmo no meio cristão como tem pessoas adoecidas, Verdade. pessoas em Cristo, porque realmente não, cada um é por um motivo, não dá para falar é por isso, por aquilo. Mas quando a gente prioriza, porque a palavra fala, buscai primeiro o reino do céu, que as demais nos serão acrescentadas. Isso, gente, é poderoso demais. Isso tira uma ansiedade e um medo do coração, porque a palavra também fala, né? Ela supre a necessidade das aves do céu. Você acha que nós que somos filhos, né? Deus vai deixar? Aí você vai falar assim, nossa, mas tem tanta gente, né? Em situação de necessidade. Mas eu creio que, de alguma forma, Deus tem enviado alívio, Deus tem enviado Amém? pessoas, né, através de missionários, de pastores aí ao redor do mundo, para poder ser alívio, né? Então, é um trabalho que é importante demais e que precisa, né? Deus precisa levantar aí mais pessoas do coração dele para que Amém? possam ser ponte. A gente precisa construir mais pontes, Amém? menos muro, para que possamos continuar sendo bênção para essa Amém? geração. Eu nunca vou cansar de refrisar. Somos resposta e bênção para essa geração e Amém? as vindouras. Em nome de Jesus, somos sim. Dani, fala um pouco agora. Eu sei que teve um marco na sua vida, na qual mudou tudo, né? Sim, Você pode falar sobre isso? vou tentar falar sem me emocionar. No Brasil, eu tive câncer no colo do útero. Depois uma doença autoimune, artrite. A hérnia, começar a falar que é um monte de coisa, né? Então, assim, sempre tive minha saúde, assim, bem debilitada. Mas nada comparado. Mas o Senhor me deu vitória e graça em todos os momentos. Amém? E cura. Falo que Deus nunca me livrou da fornalha, Ele me livrou na fornalha. Porque eu precisei passar o processo, porque todos os processos geraram aprendizados gigantescos. Mas o último foi aqui no Canadá, há 4 meses atrás. Eu estava na academia com Yasmin,
8h30 da noite, senti uma dor fortíssima, que eu precisei sentar. Há quanto tempo você está aqui no Canadá? 2 anos. E aí liguei pra ela, falei, filha, a mãe sentou, porque eu tô com uma dor horrível, não vou conseguir terminar os exercícios. E ela falou um monte, pode vir, pode voltar à sua série, você não acabou, desculpa, ela me esculhambou. E eu falei, filha, a mãe tá com uma dor surreal, eu não consigo levantar daqui. E a gente tem que voltar pra casa ainda, termina aí que eu espero aqui, a gente volta pra casa. Cheguei em casa, eu tomei um Tylenol, não fez efeito nenhum. Aí já era perto das 10, eu falei pro meu marido, vamos pro hospital que eu não tô sentindo que não tô tendo um bom pressentimento. Mas saindo de casa que eu fui no banco de trás, nem chamamos uma ambulância, porque aqui é comum, né, chamar ambulância, nada, pegamos o carro e fomos. Eu já fui orando, falei, Senhor, o Senhor me conhece antes da fundação do mundo. O Senhor me teceu no ventre da minha mãe, o Senhor já escreveu o meu futuro, então o Senhor sabia que eu estaria passando por isso neste momento, nesta hora, neste lugar, então assim, prepara tudo que eu tô chegando, até porque muitas histórias das recepções hospitalares aqui no Canadá, e aí eu cheguei e eles falaram, vai pra triagem, só que aí eu desmaiei, porque a dor era muito forte, aí eu desmaiei, me colocaram numa máquina, me levaram lá pra dentro, fizeram um ultrassom. A médica, eu nunca vou esquecer aqueles olhos verdes da médica. Você está com uma hemorragia interna, você vai pra sala de cirurgia agora. E ela falou, eu acabei de ver, você tá com uma gravidez ectópica. Gravidez ectópica é a gravidez nos tubos. Então, ali não é o lugar feito pro óvulo estar. Então, Sim. ela entupiu o cano, por isso que dá hemorragia. A gravidez ectópica hemorrágica é a que mais mata a mulher no mundo. Então, assim, poucas mulheres sobrevivem para contar, né? Assim, porque é tudo muito rápido. Se você não tem atendimento, você morre, porque a hemorragia, eu praticamente zerei meu sangue. Precisei tomar sangue para ir para a sala de cirurgia. Tomei sangue depois. Então, um pouco antes, né, minha barriga inchou demais, que eu não enxergava meus pés. Eu só lembro de eu falando assim, ó, eu parei de ver, eu falei, eu não tô enxergando, eu não tô ouvindo aquilo ali, eu já não lembro mais nada. E aí a médica falou, todo aquele sangue, ele entrou na minha caixa torácica, inundou o diafragma, então eu tive um afogamento, né, não afogamento, como é que foi o termo que ela... Tem um nome pra isso, né? Então, você tem pouco tempo para salvar a vida da pessoa. E aí, a médica falou assim pro meu marido, você fica tranquilo que nós vamos salvar a vida da sua esposa. Amém, amém. E aí, fui para a sala de cirurgia. E o que foi assustador pro meu marido é que a médica falou assim, você fica aqui, porque eu vou abrir a porta, a hora que terminar a cirurgia, se eu fizer assim, é que deu tudo certo. Se eu não fizer, a gente precisa conversar. Né? Então, assim, aquilo ali, meu marido demorou uns 30 dias para ele voltar em órbita, né? Porque saber da possibilidade de uma hora para outra não ter esposa, como é que chegar em casa? É bruto. Né? E com 3 filhas, assim, foram momentos difíceis. E naquele momento, então, assim, eu estava no hospital, eu já estava prestes a entrar na sala de cirurgia, porque se eu tivesse ficado esperando, sentada ali na sala da triagem, talvez ela não teria esse tempo para correr comigo, né, para salvar a minha vida. Então, estancou a hemorragia, né, fez todo o procedimento que tem que ser feito. E para honra e glória do Senhor, eu voltei. Estou aqui. E eu lembro que foi um choque para todo o hospital e os médicos. No dia seguinte, todo mundo foi no meu quarto para saber como que eu estava. E eles entravam assim... Você tá viva. A médica falou, agora que passou, eu posso falar. Ela não falou, eu duvidei. Ela falou, eu achei que não fosse dar certo. Tanto que, recentemente, eu terminei o tratamento com ela. Ela falou assim, agora você tá de alta. Sua gravidez ectópica foi resolvida, porque tive que fazer muitos exames, né, pós-operatório. E aí ela falou assim, eu não vou cansar de me dizer, você teve muita sorte. Eu já tinha falado pra ela, né, que foi Deus, e então ela
Ela falou, nós trabalhamos juntos, né? Ela e Deus. Eu falei, você foi um instrumento de Deus nesse momento na minha vida para salvar a minha vida, porque ali todo segundo contou para que pudéssemos ter êxito. Mas se a ordem lá de cima fosse não volta, Não, vamos trabalhar né? Então, assim, mais que nunca, eu sempre exaltei, mas agora mais que nunca, né? Porque se ele me manteve é porque tem missão. Amém. E essa missão já começou, nós já conversamos aqui, dei um spoiler do projeto, do que há de vir. E depois a gente tem que voltar para apresentar, falar sobre o lançamento, sobre como isso vai impactar essa geração. Então, assim, vocês veem que eu tô sempre falando de resposta. Então, Deus me deu esse projeto como resposta para essa geração. Amém, amém. Então, em breve, mais novidades. Amém, amém. E eu vejo Deus, ele trabalha de diferentes maneiras, né? E tem gente que não consegue entender isso. Graças a Deus que você conseguiu entender, que muitas vezes ele deixa a gente passar pelo vale, né? Pelo vale da sombra, como está escrito, né? Da morte, para que a gente possa entender alguns princípios, né? Sim. Então, graças a Deus você entendeu isso, e de vez você perder, você cresceu, Sim. né? E eu acho isso lindo, porque a gente vive num mundo onde as pessoas hoje em dia não aguentam muita pressão. Não, nenhuma. Eu costumava falar o seguinte: primeiro as pessoas eram de vidro, que você tocava, ela quebrava. Agora é de cristal, você não pode nem falar alto que quebra. Já trinca. Então, e a gente não entende, né? As pessoas não entendem, mas tudo aquilo que a gente passa é uma preparação para que a Sim. gente possa trabalhar com pessoas que vai passar, porque você vai ter mais autoridade do que eu nessa área de falar, porque você passou por isso. Sim. Então, a gente estava conversando um pouco antes de começar, né? Sobre os muitos projetos que você já trabalhou. E você vê que Deus, ele vai te fortificando nessa área, né? Porque essa é a área que Deus quer te usar para trabalhar. Então, Percebi. é muito bonito Mais claro, isso. impossível. Então, e isso te gerou uma expectativa, né? E te criou uma nova maneira de ver a vida, né? Sim, com De certeza. urgência. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Só para agora eu lembrei sobre o tema anterior. Depois da cirurgia, eu já tem algumas sequelas e eu já recebi mais 2 diagnósticos que eu vou ter que fazer pequenos, não é cirurgia, mas é procedimentos cirúrgicos para estar corrigindo, porque assim, uma hemorragia interna dessa monta teve sim, né, sequelas. Então, assim, quando eu recebi, o médico de família me ligou, ele falou: Rosana, eu sinto muito, mas, né, você passou por tanta coisa, mas, né, aquilo ali que você tava... Porque eu percebi, o corpo deu sinais, a gente vai investigar. Eu falei assim, Deus sabe de todas as coisas, ele sabia ainda que eu ainda não tinha terminado ali. Então eu falei, Senhor, então vamos lá, porque eu tenho mais coisa para aprender. E ele deixou à disposição todo o tratamento, a medicina, os médicos. Então, desde lá de trás, tudo que eu passei, eu nunca murmurei. E todas as visitas que eu fazia do projeto, eu falava assim, mas você, independente, a gente não sabe os planos de Deus. Eu não sei, eu não tenho uma resposta, por que você está passando isso, por que você está vivendo isso. Mas eu só sei que nós estamos tendo acesso ao tratamento. Deus deixou médico, medicina, remédio, então nós vamos fazer o que precisa ser feito. Então, assim, a gratidão no meu coração é de que, meu Deus, uau, eu tô tendo acesso. Quantas pessoas? Aí eu fui pesquisar mais sobre esse tipo de hemorragia para mulher. Nos países subdesenvolvidos, é onde, assim, a taxa de mortalidade é assustadora. Porque as mulheres não chegam nem ter a possibilidade de um atendimento, de um socorro. Então elas morrem mesmo. Então, assim, meu Deus, só da gente ter... Eu não tô fazendo apologia à doença e nem
a remédios, nada, mas assim, é aquele lá, você recebe um limão, o que você vai fazer com ele? Eu vou fazer uma limonada, quantas der eu vou fazer. Então, assim, e Satanás não vai me derrotar, não vai me vencer. Então, ele levanta todos os dias com esse propósito de acabar É o com a trabalho gente. dele. É o trabalho dele, mas eu falo aqui não. Então, mesmo não estando bem, as dores, tudo vem, mas, eu acordo inabalável. Então, a gente continua fazendo o que precisa ser feito. Se eu tenho que passar, eu vou ficar perguntando para Deus por quê. Eu vou ficar murmurando, eu vou ficar reclamando? Jamais. Olha o povo no deserto, 40 anos por murmurar. Então, isso é uma coisa assim poderosa que nós temos que dominar sobre a nossa mente, porque reclamar e murmurar e porque eu, porque isso, porque aquilo, você tá com a situação, o que você pode fazer com isso que tá, se chegou para você, você tem que resolver. Então vamos achar meios e soluções, e a maioria das situações que chegou na minha vida, eu não soube eu não soube muitas vezes como fazer, mas eu fui buscar quem sabia. Então, assim, é sobre isso. Você não vai saber fazer tudo, você não vai saber todos os caminhos, então você vai buscar quem sabe. Então, no meu caso, é medicina, é buscar tratamento, qual a melhor forma de eu viver melhor com isso. Por exemplo, a doença autoimune não tem cura. Como que eu vou viver, ter qualidade de vida com isso? Então, o que está disponível para mim hoje para que eu possa viver melhor? Então, é sobre você ressignificar a dor e a doença na sua mente. Para mim, tudo isso só... Eu até postei esses dias, era para te parar, mas só te impulsionou, só te alavancou. Então, assim, não vai me parar. Eu já estou decidida. Que a gente faz muitas vezes a pergunta errada, né? A gente faz o porquê. E o porquê você está questionando Deus. Mas é o pra quê, né? Sim. Porque quanto mais rápido você aprende o pra quê, mais rápido você sai do vale. Sim. É igual você falou sobre os israelitas 40 anos andando no deserto. Era para ser 40 dias, foi 40 anos. Porque eles precisavam aprender. E diga-se de passagem que não aprenderam, né? E isso é poderoso demais, vou deixar outra chave aqui. Quando a gente aprende, porque nós não fomos ensinados a declarar a palavra. Então, quando você aprende a declarar a palavra, algo sobrenatural acontece. Então, quando a mente tenta te puxar para reclamar, eu lembro aquele povo... Gente, vocês têm que aprender a meditar. Eu ficava imaginando aquele povo rodando lá no deserto, sofrendo, e eu falava, e eu não. Que nem Paulo na prisão. Quando você vai reclamar, Paulo, quando foi tentar murmurar para Deus, ele falou, a minha graça te basta. Então, assim, sempre quando as situações difíceis vêm, eu tento declarar a palavra. Que tá né? Então, assim, para que eu consiga mudar a chave naquele momento, porque dias difíceis virão. Você não tá 100% todo dia. Você não tá alegre todo dia. Tem dia que a dor é muito mais intensa que outro. Tem dia que a dificuldade é muito maior. Então, como eu vou passar desses dias da melhor maneira possível? Declarando a palavra. E isso é uma chave, né? Porque a Bíblia fala assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu gosto muito da tradução que fala, cravei a tua palavra, né? Porque quando você crava não tem como tirar. E o que isso significa? Isso significa exatamente o que você falou. Separar versículos chaves para que você possa pronunciar, porque a palavra de Deus não cai por terra e não volta vazia. Sim. Então, por exemplo, quando uma pessoa começa a pisar no meu pé, entendeu? Me provocar, eu começo a declarar que a minha luta não é contra carne nem sangue, mas contra a potestade. Então eu não estou vendo a pessoa, eu estou vendo o que está motivando a pessoa. Sim. Eu já não coloquei o ódio na pessoa, não fiquei com raiva da pessoa. Então eu estou transferindo quem está gerando aquilo. E muitas outras, né? Quando eu estou, por exemplo, igual você estava passando, né? Num vale, numa coisa que você acha que vai sucumbir, que não tem como passar. Eu lembro muito do versículo, né? Deus não manda uma aprovação maior do que a gente possa suportar. Sim. E junto manda o escape. Então eu vou trazendo essas palavras. Teve uma vez que a gente foi visitar aconselhamento de casal e eles brigaram
E a mulher saiu de casa com a criança. E o cara já estava assim desiludido. E assim eu falei: não sai. A única coisa que está unindo é a casa. Ah, mas eu não aguento. Quando eu olho para cá, eu vejo as coisas e isso me faz sofrer muito. Eu falei: então tá bom. Eu vou aí resolver esse problema. Eu imprimi um monte de versículos chaves e coloquei esparramado na casa inteira, nas paredes coladas. Eu falei: ó, toda vez que você vê, você lê. E você acredita que foi isso que segurou? Hoje eles estão firmes O e quarto de guerra. prontos para a glória de Deus. E ele não tirou, ficou por muito tempo mais de ano, esparramado na igreja, na casa toda. Então, a gente não sabe o poder, né? A palavra diz que há um poder gigantesco na língua, né? Para gerar vida ou morte. Então nós não nos damos conta, não nos apossamos desse poder que está disponível, né? Sobre declarar vida e vida em abundante em todas as áreas, né? Então, que a partir de hoje nós possamos, em nossas orações, pedir para Deus. Quem não consegue, pede para Deus: Deus, me ensina. amém? E eu sou tão ousada com o Senhor que eu falo: Senhor, desenha. Que eu tenho o TDAH, às vezes atrapalha. Eu falo: Senhor, o Senhor desenha. Como que eu tenho que fazer? O Senhor me explica. Me traga alguém, né? Me traga um vídeo, alguma coisa onde eu vou aprender. Que nem criança, né? Então a gente tem que ter o coração de criança para falar com o Senhor, que é sincero. E realmente pedir para que Ele nos ajude a termos esse discernimento e para não nos esquecermos de declarar a palavra e saber que a nossa boca é fonte criadora, assim como o nosso coração, de vida, né? De poder de gerar vida ou morte. Então, que a partir de hoje a gente se posicione como geradores de vida nessa nação. Amém. E nesse mundo, né? Amém. Porque tudo aquilo que você começa a falar, você vai se tornando. Sim. Você tem que ter muito cuidado com isso. O que ela falou é chave, né? Existem duas fontes, a boa e a ruim. Qual que você vai decidir? Eu faço uma pergunta simples. Você gosta de estar perto de uma pessoa que só fala coisas ruins? Não. Então você vai ser essa pessoa? Não. Minha filha fez essa pergunta ontem. Ela falou: mãe, eu nem sabia que tinha voltado. Né? Porque a artrite é assim, existe fases remissivas, fica tudo bem, mas como eu passei por todo esse estresse, né? E é estresse no corpo, é estresse emocional, é estresse físico, né? Então, ela falou: eu nem sabia que você estava, né? Novamente, eu falei: porque eles não me ouvem murmurar na minha casa. Eles não sabem quando eu, né? Porque eu falei: é tão... Quase todos os dias, então os dias mais difíceis eu falo que eu preciso deitar, eu preciso de um tempo. Mas quem que consegue ficar de um lado uma pessoa que só murmura o dia todo, todo? Ninguém tá nem aí pra tua dor. Não. Sabe? Então, você tem que decidir o que você vai fazer com ela. Porque a mente, ela não distingue o bem e o mal. A mente é um músculo. Então, você precisa treinar. Você precisa exercitar, assim como você precisa exercitar o corpo. Para que você enxergue sempre o copo meio cheio, não meio vazio. É fácil? Não é. Isso é um treino e é diário e é constante. Então, não é um dia que você, não consigo. Consegue. Todos nós conseguimos. É diário. Se você treinar sua mente, você consegue. Consegue. Você estava me falando sobre um projeto que você está agora fazendo sobre a questão do WhatsApp, né, do grupo. Você podia falar um pouco também sobre isso? Sim. Então, mais um projeto que o senhor colocou no meu coração, que é a comunidade Lidere-se, voltada para mulheres. E como eu tenho, né, um pouquinho de experiência nessa parte empresarial, né, empreendemos em várias áreas, e eu como advogada, né, muitas negociações, mesas com grandes negociações, então eu falei: eu creio que eu posso ajudar de alguma forma mulheres que precisam dessa ajuda então assim, é uma comunidade voltada para mulheres em que eu falo sobre autoliderança, que é se você não se lidera, você não lidera nada, né? Se você não se conhece, se você
não sabe o que você quer e o que você... Se você não tem muito bem definido o que você quer e o que você não quer, você acaba cedendo e falando sim para muitas coisas que te sobrecarregam e que faz sua jornada ser muito mais pesada e difícil do que ela deveria ser. Então, a gente traz princípios de autoliderança, autogoverno e propósito baseados na Bíblia. Então, é um grupo gratuito que semanalmente eu trago mensagens para edificação. Então, nós estamos construindo uma jornada. Então, eu falo a todo momento que o GPS, ele nunca fala, eu fracassei. Ele está sempre recalculando a rota. E é assim a nossa vida. Amém. Eu já fiz tantas coisas, eu já passei por transições de carreiras de áreas completamente distintas, dentro da advocacia, dentro da área de corretagem. Então, muitas mesas de negociações. Então, isso é uma pressão muito grande, né? Você tá sempre tem que estar com o jogo pro teu lado, né? E como advogada, intermediadora entre as partes. Então, eu aprendi muito, muito. Então, eu creio que eu posso contribuir de alguma forma para essas mulheres. E tá lá o link, tá na minha bio no Instagram, @Rosana_Poloni. Você pode acessar e entra na comunidade. Você não pode perder mulher do reino, né? Nós precisamos juntas crescermos, estarmos posicionadas e principalmente alinhadas com aquilo que Deus nos chamou para ser e fazer, porque muitas de nós carregamos um peso gigantesco e estamos em lugares, em situações que não era nem para a gente estar ali. Mas cada uma tem uma história, tem traumas, tem bloqueios, tem situações que precisam ser transcendidas para gerar senso de pertencimento, de acolhimento, para que possamos perceber aquilo que Deus tem para nós. E a palavra fala que os planos dele são imensamente melhores e maiores. Ouvidos jamais ouviram, jamais penetrou, né, no coração do homem aquilo que ele tem preparado. Então eu creio fielmente na abundância celestial para a nossa vida. Então a gente precisa realinhar, recalcular essa rota para entender o caminho que o Senhor quer nos lançar. A partir do momento que alinhou aqui na terra com o que está alinhado no céu, você se torna imparável. E é essa convicção que eu tenho no meu coração, que eu quero passar para essas mulheres e para as mulheres que querem caminhar mais junta, né? Ter um direcionamento mais de perto. Estou finalizando a nossa mentoria Lidere-se, em que logo, logo vocês vão estar... quem está lá no grupo vai ter acesso primeiro a essa mentoria, onde nós poderemos, quem sentir a necessidade no coração de caminhar mais perto, estaremos juntas neste propósito. Olha aí, querida, fica aí, a dica é excelente e tem uma chave legal aqui. Em Provérbios vai falar que a mulher sábia que edifica a casa. Sim. Não é o homem, gente, presta atenção nisso. Então, vale a pena, mulher. Você quer edificar sua casa? Então, olha aí, ela já tem lá e vai fazer uma mentoria em cima disso. Eu aconselho a você fazer isso, porque foi dada a você essa capacidade de edificar a casa. Tá bom, queridos? Então, trabalhe em cima disso, porque essa é a tua função e você vai ser cobrada disso. Não é isso? Verdade. Tem mais algum projeto que você está fazendo agora, nesse momento? Tem também o que nós estamos, que eu comentei, né, com o senhor, que nós estamos finalizando também, estamos na etapa final, que é um projeto diretamente do trono, né, foi um download que o senhor me deu para que, através dele, o nome dele possa se fazer mais conhecido. Amém. Então, é um negócio onde nós teremos um alcance global. Amém. E não vai ser mais não vai ter barreira alguma com a língua, porque vai ter tradução simultânea para todas as línguas e países. Amém, amém. Então, vou dar um spoiler, você não está sozinho. Isso fala muito desse momento que eu passei. Então, você precisa saber que você não está sozinho. Amém. E essa ferramenta vem para ser um suporte. Amém. Para você, seja em qualquer momento de dificuldade ou não, né? Que seja um momento de aprendizagem que
você pode experimentar através dessa ferramenta um crescimento espiritual muito grande. Amém, amém. Queridos, olha só, eu amo o que Deus está fazendo. De primeiro, a gente via muito só missionários e pastores levando a palavra, né? A gente via assim, crescendo o reino. E uma das coisas que Deus me mostrou é que Ele vai começar a usar e está usando, você vai ver cada dia mais pessoas, mentes empreendedoras, empresários, para poder fazer missão. Por quê? Nada contra, sou pastor, mas a missão era feita de que jeito? Com o pastor, através do coração. E havia um desperdício de recurso e também de tempo. Já nós, como empresários, nós trabalhamos muito com a mente. Então a gente é mais assertivo e vai mais direto. E nós não temos mais tempo a perder. Nós não temos mais o luxo do tempo. É verdade. Então Deus está trabalhando em cima. Se João falava que estava nos últimos dias, a gente está nos últimos milésimos. É verdade. Então, você vai ver. E quando eu vejo a Osana aqui falando, eu vejo isso que Deus mostrou. A gente não pode falar muito sobre isso, que ela falou, que é lindo, mas eu posso te confirmar uma coisa maravilhosa, que é transformadora, inovadora, que vai trazer, assim, um rebuliço aí nesta área. Mas, queridos, o que a gente quer fazer aqui, também falando sobre isso, é desafiar você que tem uma ideia, sabe, vindo de Deus, que pode crescer o ministério, que pode crescer missões. Não fique parado. Você não precisa ser pastor. Você não precisa ser um missionário para poder fazer isso. Não mesmo. As pessoas não entendem isso, Não. né? Você é sacerdote onde você está. Não tem como separar. Eu conheço pessoas que estão ministrando. Sabe qual é o púlpito dele? O volante do carro. O cara é motorista de Uber. Todo passageiro que senta ali vai escutar. Sim. Então você é sacerdote onde você está. Então começa a colocar essa mente que Deus te deu para poder trabalhar, ok? Para que você possa estar aí levando a palavra de Deus para frente, porque a gente precisa muito agora. Sim, pastor, e tá vindo muito forte agora. Alguém vai receber, vai ouvir essa mensagem e vai saber que para ela é uma resposta. O reino precisa avançar. Amém. Então não é hora de recuar, não é hora de dar espaço para o medo. Então, você vai saber que é de Deus porque vai ser muito maior do que a tua capacidade e teu recurso. Já começa por aí. E os dons, as habilidades, os talentos que Deus colocou na mão de cada um de nós é que nem a parábola dos talentos, né? Aquele que enterrou, aquele que multiplicou. Então, o que você está fazendo com o que Deus colocou na tua mão? Às vezes, você está pensando em algo tão mirabolante, algo tão grande que você vai precisar de uma estrutura. Não, eu vou te falar. O que eu estruturei, o meu computador, minha filha está aqui para me falar, é um computador super antigo, travando, era a ferramenta que eu tinha para começar. Então, se você demorar muito para lançar, para fazer, para estruturar, porque você acha que não tá pronto, que não tá bom, você vai perder o time. O negócio é colocar o avião no ar. Começar a ir fazendo os ajustes necessários. Você precisa de um mínimo para você começar com a ferramenta que você tem em mão. Ah, meu celular não é bom. Ah, minha câmera não é boa. Eu tô escrevendo um livro também. Não comentei com o pastor, mas vai sair o livro também. Amém. E aquele computador, vocês vão dar risada. Fala assim, meu Deus, isso aqui nasceu. Então era o que eu tinha em mãos, né? Então hoje, ainda mais hoje com tanta inteligência artificial, com tantos recursos e vídeos na internet de como fazer, não tem desculpa para eu não sei. Você precisa começar e precisa orar para Deus te dar as estratégias assim como deu para Neemias. Senhor, eis-me aqui. O Senhor, é que eu sempre orei, o Senhor é o dono, eu sou o mordomo, eu sou o administrador. Amém. O reino precisa avançar. Como eu posso contribuir?
Então, nós estamos numa geração que o Senhor está levantando muitos empreendedores do reino, porque o reino vai avançar. A palavra precisa chegar em lugares inalcançáveis e nós precisamos de recurso para isso. É lindo você pregar, é lindo você falar, é lindo você ir. Só que nós somos limitados, então nós temos uma ferramenta que é a internet, que ela tem um alcance astronômico. E você só precisa estar disponível. Amém. Porque o Senhor vai fazer em você e através de você. Ah, mas eu não tenho relevância. Ah, eu não tenho seguidor. Se é Deus que está mandando, Ele é dono do network, Ele é dono de tudo. Ele vai fazer o seu nome ser conhecido. Ele vai fazer aquele vídeo chegar em pessoas que vão te auxiliar nesse propósito. Ore para Deus te apresentar os amigos dele. Pessoas que vão te alavancar. Pessoas que talvez você não vai dar conta sozinho. A gente não sabe tudo, a gente precisa de pessoas confiáveis que vão nos ajudar. Então, você precisa modelar, né? Pessoas que já chegaram onde você chegou, qual foi o caminho que eles traçaram. Você vai ver os grandes empreendedores, eles têm muito conteúdo gratuito à disposição. Então, a gente precisa ter a força de vontade e pelo menos despender um tempo, investir um tempo em aprender como eles fizeram. Porque eles deixam o passo a passo disponível. Então, a gente precisa parar de colocar muletas, de nos vitimizarmos, porque eu não tive oportunidade, porque eu não tenho o melhor computador, não tenho melhor a câmera, não tenho... A gente precisa focar no que a gente tem, tá? Hoje eu não tenho, mas o que eu tenho? Como eu posso começar? Então a gente vê na internet muitas pessoas que começaram de maneiras extremamente simples, até os grandes hoje, né? Os bilionários, os multimilionários que a gente conhece ao redor do mundo começaram de maneira simples. É que a internet muitas vezes passa uma visão que é tudo muito fácil, que não vai ter obstáculo, que não vai ter dificuldade. Na internet todo mundo é lindo, rico, maravilhoso e magro, né? Então, a grama do vizinho é verde. A gente precisa parar de se comparar porque o outro tá fazendo e tá lá na frente. Se preocupa com o seu. Amém. Porque se vem de Deus, Ele vai te dar... Deus não é Deus de fazer as coisas pela metade. Ele não vai te dar uma ideia e vai deixar, você à deriva, agora é contigo. Não. Ele vai estruturar, ele vai dar as ideias, ele vai dar os insights, ele vai dar visão, ele vai dar sonho, ele vai trazer pessoas que vão confirmar isso no seu coração. Então, apenas avance. Se tá cansado, aprenda a descansar e a não desistir. Então, Thomas Edison, se ele fosse desistir, quantas vezes Foi muitas vezes. Né? Então, é sobre isso, é você se tornar imparável e incansável, independente do que os outros estão achando ou pensando. E outra chave poderosíssima, enquanto você está no processo, muitos vão rir, muitos não vão te ajudar e tá tudo bem. Mas agora, quando você chegar no topo, todos vão querer pegar uma fatia desse bolo. E aí você vai saber quem, né, esteve com você nessa jornada e quem merece sua atenção e quem não merece. E apesar de tudo isso, se eu pudesse deixar um conselho para você, curta a jornada. Não foque apenas no material, no que aquilo ali financeiramente pode se tornar. Foque no processo, na pessoa que você está se tornando até você chegar lá. Comemore os micro resultados, eles são essenciais para você chegar no macro. Porque nós temos o ser humano, pela imediatidade, de querer já chegar logo no propósito final. As metas, elas têm que ser a curto, médio e longo prazo. E então nós temos que ter esse discernimento para sabermos o que nós precisamos fazer para chegar lá. Eu não tenho todas as ferramentas hoje, mas eu preciso começar, porque quanto tem a espiral de Maxwell, né, que ele fala, então quanto mais você faz,
mais você erra, mas a chave tá você aprender o mais rápido possível e voltar para essa espiral. Porque a espiral, ao contrário do círculo, se você vai andando em círculo, você vai cavando o caminho e você vai afundando. Você não tá aprendendo, você tá fazendo, você tá errando e você não tá aprendendo e você tá girando naquele círculo. E é essa a impressão que nós temos, que a gente não está saindo do lugar. Mas quando você faz muito, você erra muito, mas você aprende o mais rápido possível e volta, quando você aprende, você já volta num círculo acima. Então a espiral, ela é crescente. Então aprenda a respeitar processos. Então você não está onde você gostaria, mas você já não está mais onde você estava. Então a gente parece básico, mas é o básico bem feito que te ajuda a alavancar, né? Porque a gente quer ir lá na frente, mas não tá fazendo o simples, né? O ordinário tá sempre com foco no extraordinário e o ordinário acaba passando e é ele que é construído diariamente, que tá fazendo você se tornar a pessoa que Deus já te viu no futuro, fazendo aquilo que ele te chamou para fazer ou para ser esse agente de transformação. Então, quando a gente focar nisso, você se torna imparável. E é uma força interior que aquilo ali você vai gerando, aquilo ali vai crescendo dentro de você, que é poderoso demais. Então, críticas vão vir mesmo. Se prepare para os haters. Mas quando você está focado no alto e sabe quem te chamou, isso são apenas ruídos que são deixados de lado. E não é soberba, é foco. Quando você tá... eu gosto muito de um exemplo bem simples. Eu não sei se vocês lembram, na época que tinha carroça nas ruas, né? Ainda, algumas cidades do interior tem. Eles colocavam um negócio no olho do cavalo, assim, tapando, para ter uma para olhar para frente, para não se distrair. E a gente tem que voltar, porque hoje em dia há tanto ruído, há tanta coisa, que se você não focar, você vai perder o foco, igual Sim. você falou. Deixa só para finalizar, lá na comunidade Lidere-se, eu criei um grupo que ele é em inglês. Legal. Eu ainda não estou no nível de gravar um vídeo daquela proporção todo em inglês, então o que eu faço? Eu escrevo. E tem esse grupo que pessoas... Eu fiz para alcançar, né, as pessoas da língua inglesa, mas muitos brasileiros falam, eu não estou treinando o inglês no que você está colocando ali. Então, o inglês não é uma trava para mim. Eu não consigo ainda gravar um vídeo, sustentar um vídeo desse tamanho ainda todo em inglês. Tudo bem, então eu vou escrever. A hora que eu estiver pronta, eu vou gravar e vou pôr em inglês. Usa a ferramenta que você tem. Então, eu vou deixar de fazer porque eu não estou no nível que eu pretendo ainda em inglês? Jamais. Eu não vou deixar de fazer. Então é sobre isso. Mas tem mais a ver com a percepção que a gente tem do que os outros vão achar ou falar do que sobre você. Então, assim, feche essas janelas desses ruídos e foca no alto, que ali é infalível. Amém, amém, amém. Você falou uma coisa muito interessante que é sobre atalhos, né? E a gente vê aí que as pessoas hoje em dia, elas querem chegar no resultado sem passar pelo caminho, sem passar pelo projeto que tem que ser, né? A pessoa tem que passar pelo processo. Porque o processo é mais importante do que o resultado. Porque o processo que vai te preparar para chegar no resultado. Sim. Se você chegar no resultado sem passar pelo processo, você vai cair. Então, a Bíblia fala um versículo que bate muito com isso, que fala assim, não se vergonha dos pequenos começos. Porque é os pequenos começos que vai te preparar para chegar lá, né? Então, é isso mesmo, é o que você estava falando. Vai indo, o importante é estar fazendo, né? Eu tenho um pastor que eu trabalhei muito com ele, trabalhei 12 anos com ele, pastor Seni. Grande abraço para o senhor, meu irmão, querido pastor. Ele fala que é igual andar de bicicleta. Se parar de pedalar, você cai. Então é assim a vida. Então não pare de pedalar, continue aí. E você tá vendo aí. Assim você vai crescer. E voltamos de novo. Mulheres, não esqueça de fazer sua inscrição lá. Tá bom? Zana, vamos terminando agora.
Foi ótimo, excelente. Você quer dar a sua última palavra aí para as pessoas, dar o seu último conselho ou qualquer coisa que você queira falar. Bom, eu já falei, eu só vou reforçar. Quando você sabe quem você é em Cristo, quem te chamou e quem te garante, você se torna imparável. E quando a palavra fala, né, que primeiro nós temos que buscar as coisas do céu, que as demais nos serão acrescentadas, em tudo que você fizer, faça com excelência. Independente se ninguém esteja vendo ou fazendo, faça para o Senhor. Às vezes não é o trabalho que você gostaria, não são as pessoas que você gostaria de estar junto nesse momento. Talvez ainda você não esteja no ambiente que gostaria, talvez você ainda não esteja sentando às mesas que gostaria, mas cria na sua visão, porque se a visão não concebe, aquilo ali dificilmente vai chegar na sua mão. Então, crie você, os ambientes, as pessoas que você gostaria de estar. Então, você pode, dessa maneira, buscar ser uma pessoa melhor e orando, sempre orar a Deus por estratégias e te apresentar aos amigos, né? Pede, Deus, me apresente seus amigos, porque eu ainda não estou, mas eu gostaria, apresente tudo que você for fazer para Deus. Porque, irmão, a partir do momento que alinha na terra e alinha no céu, não há nada que vá impedir o mover de Deus. Amém. Então, se você tem a convicção de que você é filho e que tudo está disponível, só basta acessar, busque o acesso. Amém. E você tem o acesso através do Pai. Então, busque o Pai. Buscando o Pai, você acessa. Você Amém. acessando, você se torna imparável, um canal de bênção para que frutifique aquilo que aquela semente do teu coração. Não deixe a semente que ele colocou no teu coração morrer. Vidas esperam pela tua mensagem. Amém, Amém. amém, amém, amém. Então, queridos, queremos agradecer você que esteve até aqui. Deixa eu fazer um pouquinho de propaganda aqui. Ó, Armas no Espírito, tá aqui fresquinho para você. Eu já garanti o meu. Ficou muito bom. E todo o recurso disso aqui vai direto para o nosso projeto lá na Paraíba, na escola que a gente está fazendo. Então, queridos, adquira já. Além de estar abençoando a sua vida, vai estar abençoando vidas de muitos lá na escola, tá bom? Amém. Então, queridos, a segunda coisa que eu quero te pedir é o seguinte. Você viu tudo que a gente falou aqui? A gente falou para que você possa crescer. São conteúdos que te valorizam, que valoriza o que tem de melhor, que é a vida que Deus te deu. E tudo que a gente falou aqui tinha tudo a ver com a Bíblia, tem tudo a ver com Deus. Então, reparta isso aí. Você pode ser parte do nosso ministério fazendo como? Repartindo. Gaste um tempo, invista um tempo aí sendo bênção na vida dos outros, tá bom? Então se inscreva e reparta essa mensagem. Amém. Fique com Deus, que Deus abençoe vocês grandiosamente. Muito obrigado. Amém. Foi muito bom. Espero em breve para a gente estar... Retornaremos com novidades. Inaugurando. Muitas novidades. Bom demais. Tchau, fica com Deus.